pessoal, estamos voltando. Como que vocês estão cansados de mim? Não, né? Dá pra aguentar um pouquinho mais. Bora lá, então. A gente vai falar nesse vídeo 8 sobre as bancas de concurso. Geralmente o aluno me pergunta, Mari, escolho o concurso pela banca, escolho o concurso pelo cargo. Ai, mas eu tenho medo da Sebrae porque uma certa anula uma errada, como é que eu faço? Calma, calma, calma. Antes da gente se preocupar com a banca, a gente se preocupou com várias outras coisas. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês da banca. Mas o que eu quero dizer a respeito das bancas clássicas? Quero falar um pouquinho aí do que permeia a prova de cada uma delas e também como que a gente faz para estudar, para aliar a banca com os nossos conhecimentos. Então, se a gente estiver fazendo um concurso para técnico, para analista, vocês vão se dar conta que a banca contratada, ela é contratada para organizar o certame e ela também é contratada para fazer a prova. Isso significa o quê, Mari? Que aquela prova, ela vai seguir um padrão. Então, a gente vai poder ter um padrão da prova, se eu pegar uma prova da FGV, que a gente vai conseguir ver ele ao longo do tempo. Diferentemente, quando a banca é contratada apenas para organizar, ou ainda para organizar e fazer a primeira fase da prova, e as demais fases são feitas por banca própria. Quando que isso acontece, Mari? Quando nós temos concursos de maior complexidade. Por exemplo, concursos de promotor de justiça, de magistratura, de juiz, de procurador. Então, geralmente, nesses casos, a banca entra organizando e fazendo a primeira fase e a partir da segunda fase, ou seja, prova discursiva, prova de tribuna, prova de sentença e prova oral, são organizadas por bancas próprias. Mas o que a gente tem que atentar aqui? Vamos observar quais são as bancas aí que a gente tem no mercado. Eu selecionei aqui umas 6 e dentre essas 6, 4 são clássicas. Então, a gente tem a FGV. A FGV hoje ela está sendo calcanhar de Aquiles de muito concurseiro bom. Por quê? Porque o português da FGV está sendo super puxado. Então, vamos ficar atentos em provas que caem em língua portuguesa. Provas que caem em língua portuguesa para técnico, para analista ou ainda para nível superior, que sejam organizadas e feitas pela FGV. Nesses casos, sugiro trabalhar a língua portuguesa apenas realizando questões da banca. Eu sempre falei e falei para vocês nos vídeos anteriores também que as questões a gente não filtrava por banca. Porém, contudo, entretanto, todavia, português a gente tem que filtrar por banca. Então, sempre que o edital trouxer português, como o português é algo muito peculiar, a gente vai filtrar por banca. Então, vamos supor que eu vou fazer uma prova organizada pela FGV. Eu vou fazer questões de língua portuguesa ou provas de língua portuguesa apenas da FGV. Se eu for fazer uma prova para FCC, então, e tiver português, eu vou fazer questões de português apenas da FCC. Por quê? Porque o português ele é muito peculiar em cada uma das bancas e a FGV especialmente se diferencia em razão do português. Uma outra diferenciação da FGV que os alunos podem perceber é que a FGV tem trazido nas suas provas, principalmente de analista, casos práticos para que os alunos resolvam no decorrer da prova objetiva. E não raro o aluno sabe responder na prova objetiva quando é apenas aferida a lei seca ou a jurisprudência, mas se o aluno tiver isso contextualizado, o aluno se perde e não consegue responder. Se vocês forem ver as últimas provas da FGV para analistas de TRT, por exemplo, vocês vão se dar conta que as questões envolvendo casos práticos de controle de constitucionalidade, por exemplo, muita gente boa aí não conseguiu responder e se perdeu. Inclusive, errou em 3 provas em sequência as questões envolvendo controle de constitucionalidade, porque trouxeram a mistura entre o caso prático, a jurisprudência e a letra da lei. Então, não gostaria que vocês se perdessem e que vocês já ficassem treinados quanto a isso. Mas, Mari, como é que eu faço essa concatenação? Faz questões sem filtra-banca no primeiro momento e resolve provas no final de semana, por exemplo, apenas da FGV para ficar com o raciocínio já treinado para resolver esses casos práticos. E durante a semana faz as questões envolvendo todas as bancas para ver também quais são as novidades que estão sendo pedidas nos concursos que estão por aí. E a segunda banca que eu trago para vocês, qual que é? É a FCC, a Fundação Carlos Chagas. Muito cuidado, a Fundação Carlos Chagas era famosíssima por trazer apenas questões que envolviam um conhecimento seco, a letra fria da lei. E desde 2007, se não me engano, no concurso do TRE do Paraná, a FCC mudou o perfil. Mário, o que é mudar o perfil? A FCC começou a trazer jurisprudência para dentro das provas. Mas atenção, ela não traz uma jurisprudência profunda. Ela traz geralmente os tópicos, as teses
vezes firmadas pelos tribunais superiores. Então, se a gente ler um resumo de jurisprudência, do início ao fim, que nem eu falei no vídeo anterior, do Dizer o Direito, e a gente tiver um conhecimento, tiver uma leitura seguida daquele resumo, ou ainda isso daí anotado e consolidado, a gente consegue resolver a prova. Não raro, inclusive, a FCC traz as emendas da jurisprudência como elas são colocadas no resumo do Dizer o Direito, inclusive na mesma sequência. Então, muito cuidado quanto a isso, e ela vai pedir para vocês, conforme o entendimento do STJ, conforme o entendimento do STF, e ela, inclusive, a FCC, mistura numa única questão mais de um tema. Então, quando ela pede conforme o entendimento do STJ sobre processo administrativo, ela não traz só processo administrativo, ela traz numa questão processo administrativo, no outro ela traz sobre tribunal pleno, no outro ela traz sobre súmula vinculante, e assim ela vai misturando dentro de uma questão. O que ela quer saber é se vocês estão cientes do conhecimento, do entendimento do Tribunal Superior. Então, muito cuidado com a FCC e com essa mudança, tendo aí a jurisprudência para dentro das suas provas. A Sebrasp, que vai fazer agora o concurso da AGU, né, as 3 carreiras aí, PFN, PF e AU. O que a gente tem aí? Na prova agora que a gente vai ter das carreiras da Advocacia Pública da União, a gente vai ter aquele tradicional da Sebrasp, que é uma questão errada, nula, uma questão certa, que nem a gente teve na prova do INSS. Mas, geralmente, nas provas de analista que nós temos por aí, nas provas de técnico, a Sebrasp segue o padrão. Uma errada, nula, uma certa, e nós não temos múltipla escolha, nós não temos alternativas de A a E para serem escolhidas. Com isso, então, a gente tem que mudar o nosso perfil. Então, a gente tem que ver se o nosso edital, ou se o edital anterior, ele previa múltipla escolha, ou ele previa certo ou errado. E a partir daí a gente começar a treinar. Mário, o que eu faço? Eu não sei ainda qual que vai ser a banca do concurso que eu vou prestar. Faz questões de múltipla escolha e no final de semana pode escolher. Um final de semana faz uma prova CESP, um Sebrasp, no outro final de semana faz uma FCC, no outro faz uma FGV. O que pode ser o balizador de vocês, o norteador, pode ser qual foi a banca que fez a última prova. Não significa que essa banca vai fazer a próxima, mas ela pode ser um norteador para que vocês tenham um parâmetro por onde começar a estudar para aquele concurso. Além disso, cuidado nas provas da Sebrasp, porque a gente tem muito o pedido da banca a respeito do entendimento do STF e do STJ. A Sebrasp é famosa por nos trazer e que a gente saiba tanto súmula quanto o entendimento atual dos tribunais superiores. E quando a gente tem concursos mais complexos, como um concurso de AGU, de procuradoria, de magistratura de MP, a gente tem também a Sebrasp nos trazendo esse tipo de questão, que é um tipo de questão mais refinada. O que ela pede, Mari? Ela pede assim, conforme o entendimento atual do STF, que diferentemente do STJ, ela faz um comparativo entre tribunais e ela traz muitas vezes que ela traz a necessidade que a gente saiba qual que foi a evolução que aquela jurisprudência teve dentro do tribunal. Ou ainda, a Sebrasp gosta muito de trazer uma comparação da seguinte forma, conforme o atual CPC, que consolidou no seu artigo tal, ou que teve consolidado no seu texto de lei, o entendimento que o STF ou que o STJ já tinha a respeito de tal tema, então ela faz esse paralelo, ela refina a nossa questão, fazendo com que a gente tenha que saber que aquele entendimento, por exemplo, ele já estava na jurisprudência e que ele foi incorporado na letra da lei. Ou ainda, que ele já estava na doutrina e que ele foi incorporado agora na letra da lei. Então, essa é uma peculiaridade da CESP-Sebrasp, porque ela traz essas questões mais refinadas e traz questões comparativas. Mas isso para cargos de nível superior e nível superior mais complexos. Técnico e analista, não. A gente fica com a letra fria da lei e fica também com as teses, os enunciados de súmula e jurisprudência. Depois, o que a gente tem? A gente tem a Consulplan, e a Consulplan eu cuidaria quando nós temos na Consulplan provas escritas e provas discursivas, e nós temos Fundatec e IBAD. Fundatec, cuidado quando eles contratam um professor de português da onde? Da FGV. Porque aí sim o aluno se perde, o aluno vai com aquele português básico, tradicional e não consegue realizar a prova ou ainda ele não acerta o mínimo exigido. Isso é algo que vocês têm que cuidar. Sempre cuidem se a prova de vocês ela é dividida em blocos, se a banca dividiu a prova em blocos, bloco 1, bloco 2, bloco 3, e ainda se em cada um desses blocos a banca exigiu que vocês fizessem um mínimo de acertos. Ou se ela dividiu em 2 blocos, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, e se ela exigiu que vocês acertassem um mínimo em cada disciplina ou um mínimo em cada bloco ou não.
Então, muito cuidado aí, é outra coisa que vocês têm que acertar, tá bem? Então, fechamos o vídeo aí, o nosso vídeo 8 em 10 minutos e 20 segundos. E eu encontro vocês no vídeo 9. E o vídeo 9 aí, ele palpita o meu coração, porque eu vou falar de um tema que eu amo, que é questões discursivas. Como responder e como se preparar para questões discursivas, sejam elas textos ou ainda questões que a gente tem que responder de modo direto. Eu vejo vocês logo mais no vídeo 9. Um super beijo!